Boa tarde a todos e todas que nos assistem nesse momento. Para os que não me conhecem, meu nome é Laura Botelho, sou juíza substituta do TRT6 desde 2005 e presidente da AMATRA 6, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região. É com grande alegria e muita emoção que damos início à live de lançamento do livro A Pandemia no Mundo do Trabalho, Desafios e Perspectivas sob a ótica do direito individual, coletivo e meio ambiente laboral, da editora RTM, que é coordenado pelos queridos Ana Maria Aparecida de Freitas, Luciana Paula Conforte e Leandro Fernandes, todos que integram o TRT da 6ª Região e associados da AMATRA 6. Estamos transmitindo essa live no canal do Getrim 6 por um problema de ordem operacional, mas em breve ele vai ser migrado para o canal da AMATRA 6, como era previsto originalmente. Esse canal da AMATRA 6 ele foi lançado no mês de outubro desse ano. É bem recente o lançamento, então eu convido todos e todas a se inscreverem no canal, porque assim serão notificados quando da inserção de novos conteúdos. Já temos no canal aulas de minicurso de História da Arte e Literatura, a mesa redonda sobre a nova dinâmica das audiências telepresenciais, o vídeo de posse da nova diretoria da AMATRA 6, o vídeo institucional que buscou celebrar os 45 anos da entidade, que congrega os juízes e juízas do trabalho em Pernambuco desde 75. Para 2021, a gente também tem várias programações interessantes, novos conteúdos em vídeo, lives com discussão de temas jurídicos e também que promovam a melhoria da qualidade de vida, dentro da perspectiva de que é preciso também voltar o nosso olhar para a saúde e o bem-estar, diante desse elevado número de licenças médicas em nosso meio, especialmente por problemas de ordem emocional. Falando agora um pouco do livro, que é a grande estrela dessa live, recebeu o prefácio do nosso querido colega Hugo Melo, juiz do trabalho titular da 12ª Vara do Recife e presidente da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, que é apoiadora do livro. Nele, o colega faz diversas ponderações muito relevantes, e eu destacaria aqui um pequeno trecho que diz o seguinte: os artigos aqui enfechados revelam que as medidas adotadas no Brasil para o enfrentamento da pandemia no âmbito das relações de trabalho, infelizmente, trilharam o caminho da precarização no momento de maior vulnerabilidade dos trabalhadores. A expectativa gerada no início da pandemia, de que ela pudesse vir a estimular a construção de sociedades fundadas em um juízo crítico sobre sua razão e sentido, na definição de quais devem ser as necessidades e satisfazer os objetivos a perseguir, ou ao menos momento de reflexão sobre cada um e todos, fazendo emergir propósitos de cooperação, solidariedade e respeito, não se confirmou. São essas e muitas outras reflexões sobre esse momento histórico e o impacto no mundo do trabalho que podem ser retiradas dessa necessária obra, coordenada por não menos brilhantes colegas da 6ª Região, que eu tenho a honra e a alegria de chamar de meus amigos. São eles Ana Maria Aparecida Freitas, Luciana Paula Conforte e Leandro Fernandes. As trajetórias desses grandes magistrados da 6ª Região falam por si, mas eu vou fazer uma leitura de um resumo dos currículos desses maravilhosos colegas que honram e dignificam muito a magistratura trabalhista no Brasil. Ana Maria Aparecida de Freitas é juíza titular da 15ª Vara do Trabalho do Recife, é doutoranda da Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito Processual pela Unicap, pós-graduada em Atualização em Ciências Jurídicas pela Universidade de Buenos Aires, Direito Previdenciário, Direito Judiciário e Magistratura do Trabalho, é diretora de Direitos Humanos e Cidadania da nossa querida AMATRA 6, é membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, professora universitária, gestora regional do Programa Trabalho Seguro no âmbito do TRT6, 2015 a 2017 e 2019 a 2021. É uma colega muito querida, de fala mansa, mas de firmes propósitos, e que nos honra e inspira dia a dia. Uma grande amiga mesmo, Aninha, você. Luciana Paula Conforte, é juíza do trabalho da 6ª Região também, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, integrante dos grupos de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, Trabalho Escravo Contemporâneo e Direito do Trabalho e Dilemas da Sociedade Contemporânea. É diretora de Formação e Cultura da ANAMATRA,
e também diretora de prerrogativas da Amatra 6. É membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho e professora da Esmatra 6. Então, ela está em todos os lugares, ela está na Anamatra, na Amatra, nas lives, e realmente é uma pessoa cujo dia tem uma carga horária maior que a média, certamente. Então, Luciana, também muito querida, está aqui nos honrando hoje com sua presença. Leandro Fernandes é juiz do trabalho no Tribunal Regional da Sexta Região também, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professor, diretor de prerrogativas da Amatra 6 na gestão 2018-2020, membro da Comissão Nacional de Prerrogativas da Anamatra, coordenador adjunto da Revista de Direito Civil e Processual, membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho e do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, e nosso atual segundo vice-presidente. Então, como eu disse, né, são currículos de muita responsabilidade, são colegas realmente que honram nossa magistratura do trabalho e que, de fato, dão demonstrações diárias do compromisso que tem com a instituição, com a justiça do trabalho e com os direitos sociais. Então, é realmente uma grande honra e alegria para mim estar aqui hoje junto com vocês, meus amigos queridos, e para que não atrasemos aí nossa programação, eu vou de logo passar a palavra à minha querida amiga Ana Freitas. Muito obrigada. O microfone, Aninha. Está... Pronto, agora. Muito bem. Muito agradecida, Laurinha, pelas palavras assim tão amorosas como é de seu costume com todos nós. É uma alegria, uma satisfação enorme poder estar aqui com pessoas que amamos tanto, não é? Boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação muito grande poder participar desse evento, poder falar um pouco do que é esse evento para nós, o lançamento desse livro, o que representou o lançamento desse livro para a gente, não é? Na verdade, é uma grande obra, são 36 autores ao todo, autores, podemos dizer, de praticamente o Brasil inteiro, com temas importantíssimos, super atuais, e que tratam desse grande problema ou desse grande anormal que é o ano de 2020 e que muito provavelmente deixará grandes marcas em todos nós, em toda a humanidade. Aqui, inclusive, gostaria de render as homenagens às vítimas, a todas essas vítimas da Covid-19, tanto daquelas pessoas que, infelizmente, não conseguiram suportar, sucumbiram, como de seus familiares, aqueles que sentem verdadeiramente a dor da perda. Mas não somente disso, a todos aqueles que perderam seus empregos, seu meio de vida, de sobrevivência. Então, a todas essas pessoas, no mundo inteiro, a nossa solidariedade, o nosso sentimento de acolhimento, de afeto e de muita esperança de que 2021 e os anos vindouros serão melhores. Mas, então, esse livro da gente, falando assim um pouco de como ele surgiu, não é? Na realidade, assim que entramos nesse período mais crítico da pandemia, nós não sabíamos exatamente o que seria o nosso futuro. Surgiu essa ideia, né? E então, conversando sobre isso com meus amigos e irmãos, que Luciana e Leandro são muito mais do que isso. Boa tarde, senhor Mário Gomes. Já vamos falar da editora RTM. Então, conversando com esses dois queridíssimos amigos, irmãos, sobre a possibilidade de termos uma obra científica
que pudesse deixar registrado na história esse momento, não é? E não somente isso, o registro neste momento, mas também poder refletir um pouco sobre o que passaria a ser o mundo do trabalho a partir de agora. Porque nós podemos fazer uma divisão no tempo. Na história do direito do trabalho, nós podemos dividir um antes da pandemia, um durante a pandemia, que é isso que estamos vivendo, e um depois da pandemia. E então conversamos muito a respeito disso, amadurecemos muito as ideias a respeito disso, e imaginamos fazer alguma coisa que tivesse um pouco mais de amadurecimento nas ideias, porque tudo foi muito repentino para todos nós. Não sabíamos ao certo o que iria acontecer no dia seguinte, e, de repente, aqui no Brasil, nós fomos tomados de impacto por logo 33 medidas provisórias, procurando definir inúmeras situações, não só sobre o nosso querido Sérgio Torres aqui, não somente no aspecto do trabalho em si, mas também do mundo empresarial, do mundo financeiro, da grande crise que nós já estávamos, e então o que aconteceria. Então, esse livro para a gente representou muito nesse aspecto de poder refletir, de poder estudar, de trocar ideias, e todos esses autores que vieram, que confiaram no nosso trabalho e que estão aqui nos prestigiando, todos esses que acreditaram nessa aposta também se esforçaram muito e apresentaram, são artigos científicos maravilhosos, de excelente nível técnico, como demonstrativo de um grande conhecimento que todos esses autores têm. Aqui, então, aproveitando para falar sobre esse livro e falar sobre essa nossa parceira, que é a editora RTM. Nós temos trabalhado já em alguns projetos com a editora RTM. O senhor Mário Gomes, que representa essa empresa, está aqui com a gente, não é? E ele tem sido um verdadeiro parceiro aqui para nós, não é? Com uma paciência enorme, porque sempre tem alguma coisinha para resolver, para ver, etc. E ele sempre muito paciente. E então, aqui está o nosso livro, não é? Ele tem o apoio da ESMATRA, nossa escola associativa, a Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 6ª Região, também da APDT, que é a Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Aqui está a relação dos autores, nossos queridos amigos, nossos companheiros também. É uma obra, ficou muito bonita, muito. Não apenas a partir da capa, e aqui ninguém está vendo a contracapa, mas existe uma contracapa também, que é uma obra de arte fotográfica do nosso estimado amigo doutor Gadelha, Grinaldo Gadelha Júnior, e da empresa dele, não é? Está na contracapa, um trabalho belíssimo. E então nós temos, o senhor Mário pediu para a gente colocar aqui, nós temos um preço especial para esta pré-venda, não é? Então, o preço de capa desse livro é R$ 140, mas para a aquisição de 5 exemplares, cada exemplar vai sair a R$ 89. Deixa eu só checar aqui para não dizer um valor equivocado. Não, 98, né? E para aqueles que adquirirem 10 exemplares ou mais, sairá
a cada exemplar a R$ 84, né? Mais as despesas de correios, de remessa, evidentemente, né? Mas então, é isso, eu vou passar a palavra agora à querida Luciana para ela dar continuidade aqui ao lançamento do nosso livro. Obrigada, Aninha. Uma boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito à presidente da nossa Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região, Laura Botelho, por ter acreditado nesse projeto e, de pronto, ter assumido a divulgação do lançamento dessa obra. Muito obrigada. Apesar de hoje não ter dado certo a exibição pelo canal da Amatra 6, eu creio que até esse contratempo, digamos assim, foi interessante, porque nós tratamos de pandemia no mundo do trabalho, o canal do Getrim também é apropriado para esse tipo de divulgação, né? E, de qualquer forma, nós faremos depois a divulgação do vídeo no canal da Matra 6. Já peço logo que todos se inscrevam, porque certamente apreciarão muito o conteúdo desse canal, que já tem material bastante interessante lá para todos apreciarem. Bem, é uma grande alegria ver um projeto que foi pensado de forma totalmente despretensiosa por 3 amigos que trabalham no mesmo lugar e que partilham dos mesmos anseios, interesses e com as mesmas preocupações. Então, voltando um pouquinho, querida Ana, quando a gente conversou, Ana foi que nos convidou para a organização de um livro, foi ainda antes da pandemia, mas todos envolvidos com várias atividades, acabamos não tocando esse projeto, e quando veio a pandemia, a Ana voltou a falar, vamos fazer aquele livro, e aí falou sobre a importância de elegermos esse eixo, né? Eixo não, o tema como tema central, a pandemia, em 3 eixos distintos que nós vamos apresentar oportunamente. E aí lançamos um edital, como eu disse, de forma totalmente assim despretensiosa, era realmente um projeto entre amigos e com interesse de divulgar ideias sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo e, sobretudo, sobre um momento muito complicado sob o ponto de vista do próprio direito, do direito do trabalho, das relações de trabalho. Como nós sabemos, a pandemia da Covid-19 trouxe diversos abalos, tanto do ponto de vista social quanto econômico, e também para o mundo do trabalho, cujos reflexos ainda não temos essa dimensão, tendo em vista que a projeção é de que 2021, infelizmente, ainda conviveremos com essa situação extremamente grave, como a Ana disse, com muitos falecimentos, com pessoas internadas. Então, realmente, é um momento de reflexão, realmente, não só para o momento atual, como também para o futuro, porque, como eu disse, os reflexos dessa situação ainda não estão consolidados e muitas dúvidas, muitas demandas surgirão a partir da legislação emergencial e também do próprio contexto complicado e excepcional que estamos vivendo. Então, só a partilha de ideias mesmo, e aí nós temos entre os nossos autores, a quem de logo agradeço muito pela confiança que tiveram no nosso edital, como eu disse, lançado de forma totalmente sem saber muito como é que ia dar esse projeto, mas os autores nos acolheram com tanto engajamento, com tanta disponibilidade, que realmente a gente não tem outra coisa do que fazer senão agradecer. Na verdade, vocês são as estrelas do livro, né? E nós gostaríamos muito de ter feito um evento maior para contemplar todos os nossos autores. Todavia, o momento é bastante complicado, todos nós sabemos, final do ano, muita gente ocupada sendo de férias, enfim, com os seus familiares precisando de atenção. Então, resolvemos fazer o lançamento da obra
num evento mais enxuto, e depois pensaremos uma forma de divulgar melhor nossos autores. Hoje a ideia, então, é fazer uma apresentação da obra e dos artigos, já divulgar como podem fazer a aquisição da obra pela editora RTM, o senhor Mário está conosco, nos acompanhando pelo chat, e dizer para vocês que, além desse edital que lançamos e que foi acolhido muito prontamente pelos autores, como a Ana disse, de vários locais do Brasil, além de juízes, advogados, nós temos também professores de universidades federais, de vários estados da federação, temos outros profissionais, né, psicólogos também, enfim. Então, nós temos aí uma multiplicidade de ideias, né, e artigos belíssimos que foram realmente feitos para o nosso livro, que nos deixa muito honrado. Temos também alguns convidados que não aderiram ao edital inicialmente, mas que aderiram ao convite que nós fizemos prontamente para comparecer à obra, para apresentar os seus artigos. Por isso que ela ficou com quase 500 páginas, mas eu posso assegurar que são 500 páginas de muita qualidade e de temas que não, embora pareça que há temas repetidos, abordagens completamente distintas. Então, no momento, eu encerro a minha fala, voltando aí à divulgação, né, do folder, vou encerrar minha fala e passar para o meu querido colega, amigo, e a quem eu tanto admiro, como Ana Freitas, que é minha amiga de anos, e Leandro também, que é nosso amigo, que parece que faz muitos anos, né? Mas ele é um amigo do coração, muito realizada por estar nesse projeto com dois amigos queridos, e estar aqui com o envolvimento da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho e da ESMATRA, que é a nossa escola associativa dos magistrados da Justiça do Trabalho, que está aqui muito bem representada pelo nosso diretor, o desembargador Sérgio Torres Teixeira, mestre de todos nós, o nosso grande professor, colega e amigo, e rei, é o ninja das lives. Eu passo a palavra para Leandro agora. Muito obrigada pela atenção. Minha amiga Luciana, muito, muito obrigado. E meus amigos, minhas amigas que estão aqui conosco, que estão nos concedendo a distinção do acompanhamento da audiência neste momento, quero registrar que é uma satisfação muito grande participar desse projeto, participar desse evento de lançamento. É bem verdade que nossa ambição inicial era promover um evento com ampla participação de todos os autores, para que pudéssemos ali realizar os diálogos, as trocas de ideias de maneira presencial. Mas as circunstâncias, lamentavelmente, não permitiram essa realização. E o que temos aqui, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, com esse projeto, com essa coletânea, é aquela constatação de que, às vezes na vida, dos terrenos mais áridos, nos momentos mais difíceis, nas piores circunstâncias climáticas, é que podem surgir árvores frondosas, é que a vegetação, é que a semente que é ali plantada pode se tornar uma vegetação importante, robusta, forte. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso ideal com essa coletânea. É que em um momento tão doloroso, tão trágico para a vida das pessoas, de todos nós, aqueles que perderam familiares, pessoas próximas, e todos nós que estamos aqui acompanhando, perplexos, atônitos, a evolução dessa pandemia, algo absolutamente impensável em outras circunstâncias. A ideia, o nosso propósito aqui é realmente refletir, debater, pensar, como a querida amiga Ana Freitas, que foi nossa líder nessa coletânea, que trouxe a ideia, que desenvolveu, que nos promoveu, nos levou adiante para realizar essa obra. A ideia aqui, o nosso propósito é realmente realizar essas reflexões iniciais, reunir pessoas que estão sinceramente preocupadas com o cenário do direito do trabalho, do processo do trabalho, em suas diversas perspectivas, para pensar o momento atual desse mundo do trabalho e da regulamentação trabalhista dele, e o futuro, o que vem a partir de agora, quais precedentes surgem a partir daqui, quais novas práticas, quais novas estratégias. Aquilo que podemos aprender com outros países, aquilo que podemos aprender com nossa própria experiência, com acertos, com erros, nesse jogo de tentativa e erro realmente que acompanhamos ao longo dos últimos meses. De modo que é realmente um privilégio poder participar
dessa aqui, e aí eu digo sem qualquer empáfia, dessa que é uma obra importantíssima nesse momento histórico que vivenciamos, porque ela realmente consegue reunir as visões, as ideias de autores de praticamente todo o Brasil acerca desses temas. Como minha querida amiga Luciana Conforti colocou, realmente é uma obra que pretende abordar os aspectos mais relevantes, os aspectos mais importantes no contexto da pandemia da Covid-19. Então, eu tive aqui a alegria enorme de, além de participar de algo tão relevante nessa quadra histórica, estar acompanhado dessas pessoas maravilhosas, realmente para minha satisfação, para minha honra. E aproveito aqui também para agradecer à editora RTM pelo apoio na publicação, pelo apoio na divulgação, realmente essencial, indispensável, viabilizando a publicação dessa obra. E, claro, minha presidente amada, Laura Botelho, presidente da Matra 6, que deu integral apoio para a divulgação do projeto, para a divulgação das ideias, para os debates aqui, inclusive disponibilizando o canal do YouTube da Amatra, para o qual será encaminhado logo mais esse vídeo aqui, e, evidentemente, também o querido professor Sérgio Torres, aqui representando a Esmatra, pessoa que mora no coração de todos nós, importantíssimo para a formação de todos nós, para a formação inicial e para a formação continuada de todos nós, sempre abordando os temas mais relevantes, mais importantes do direito do processo do trabalho. De modo que encerro aqui essa participação inicial fazendo um último registro. A noção que foi adotada na nossa obra foi a de divisão da exposição, a divisão das ideias, dos artigos, dos diversos opúsculos que foram reunidos aqui em 3 eixos temáticos. Um primeiro eixo, direito individual do trabalho, pensando essas repercussões no contrato individual, e os 2 outros levam em consideração aquela lição clássica de Ortega y Gasset, segundo a qual eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, o segundo eixo abrange o direito coletivo do trabalho, e o terceiro eixo, finalmente, o meio ambiente do trabalho. Afinal de contas, nenhum de nós vive sozinho, nenhum de nós é uma ilha, vivemos sempre em comunidade, em coletividade. Daí a necessidade da abordagem a partir desses 3 eixos, dessas 3 perspectivas temáticas: direito individual do trabalho, coletivo do trabalho e meio ambiente do trabalho. E com isso, encerro e já passo aqui a palavra, na sequência, para a minha querida amiga, minha musa inspiradora, a espetacular Luciana Conforti. Amiga, a palavra é sua. Obrigada, Leandro. Eu vou colocar aqui, então, como o Leandro disse, nós vamos dividir a apresentação pelos eixos temáticos, e eu fiquei responsável em apresentar o primeiro eixo temático, que fala do direito individual do trabalho, a pandemia e o mundo do trabalho, aspectos sociais, econômicos e culturais. O primeiro artigo desse eixo é sobre a reestruturação do Estado-nação para a garantia dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes e refugiados. Reflexões para o pós-pandemia, que é de Camila da Cunha Melo de Farias Borba e Isabelle Bandeira de Moraes D'Angelo. Isabelle, eu conheço, é professora lá da UPE, uma grande amiga também, e esse artigo que elas falam da garantia dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes é bem interessante, porque com a pandemia houve, como nós sabemos, o fechamento das fronteiras, né? Isso causou também desemprego entre esses migrantes. Muitos estavam com os documentos irregulares ou temporários, e isso, a pandemia dificultou, além da colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, a regularização dessa documentação e os abalos que isso traz para os direitos humanos dessas pessoas em vista do fechamento de fronteiras, da estipulação de alguns países, por exemplo, de só receberem pessoas de fora devidamente com o teste, né, de negativados, e aí envolve uma série de questões com relação a esses trabalhadores. Então, um artigo muito atual e muito interessante, que certamente será muito útil mesmo no pós-pandemia. O segundo artigo do eixo foi de minha autoria, que fala do break dos apps, a questão dos entregadores por aplicativo,
que eu chamei de greve ambiental e direito de recusa dos entregadores dos aplicativos. Como nós sabemos, houve uma expansão, assim, total desses serviços de entrega por aplicativos, e isso gerou muitos problemas também no tocante à prevenção da Covid-19 desses trabalhadores, além da precarização mesmo do mercado de trabalho deles, que já era precarizado antes, e que depois da pandemia houve uma acentuação assim extraordinária dessa precarização, gerando diversos problemas, e eles fizeram essas paralisações, sobretudo para reivindicar melhores condições de trabalho, mas principalmente a proteção em face da Covid-19, não desconto, ou seja, um recebimento no caso de adoecimento, seguro-saúde, EPIs. Então, esse momento também trouxe essa mobilização dos trabalhadores. Eu trato também da questão da organização coletiva desses trabalhadores, de toda a dificuldade por entenderem que não há legislação adequada para proteção desses trabalhadores, né? Falo também sobre alguns projetos de lei que tentam regulamentar essas atividades, no entanto, alerto para os riscos de uma regularização que pode ainda precarizar mais essas atividades, com desrespeito dos direitos na Constituição, entre outros assuntos. O terceiro artigo é da professora Maria Celeste Simões Marques, da UFRJ, que fala de direitos humanos, vida e saúde precária do trabalhador, pensar o caos desde a Covid-19 no Brasil, que se pretende de direito. Muito interessante também a abordagem da professora Maria Celeste. Ela trata da questão da precarização do trabalho e também desses riscos à saúde dos trabalhadores, da ausência de políticas públicas de proteção social e também à saúde, né? E, digamos, o abalo aos direitos humanos desses trabalhadores por conta de políticas que não são adotadas para a proteção desses trabalhadores. Então, fala da questão da reforma trabalhista, que trouxe a precarização, né, do mercado de trabalho, e também da precarização da proteção do sistema de saúde social como um todo, e como a pandemia, digamos assim, expôs, né, essas vulnerabilidades e acentuou, agravou a situação de precarização dos trabalhadores, tanto no tocante ao trabalho, como também à vida, à saúde desses trabalhadores. Então, é muito interessante. Depois nós temos aqui principais diretrizes para os contratos de trabalho em tempos de pandemia. O quarto artigo fala sobre acordo individual, diferenciação a partir do salário e Covid-19, modificações estruturais da dogmática jurídica do direito do trabalho, que é do colega juiz do trabalho de Minas Gerais, também doutor e professor universitário, Vitor Salino de Moura Essa, Suelen Ramos de Oliveira e Bruno Gomes Borges da Fonseca. Esse artigo é muito importante porque trata da questão do acordo individual para a redução salarial, né, falando dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e da questão de, digamos, dos abalos que essa decisão pode trazer a partir dessa autorização de redução salarial por acordo individual. Então, realmente, ele problematiza, né, como foi dada a solução para esse caso e quais os reflexos que isso pode trazer para o mundo do trabalho. O quinto artigo é a análise dos efeitos da terminação contratual da medida provisória 927 de 2020 e da irrepetibilidade das férias adiantadas ao trabalhador, de Fábio Menezes de Sá Filho, advogado, querido amigo da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, e ele problematiza essa questão das férias, antecipação das férias, mesmo que o trabalhador não tivesse direito, né, a essas férias, e quais os efeitos disso caso haja a terminação do contrato de trabalho, defendendo que isso não deve prejudicar o trabalhador com esses descontos, porque houve uma situação, uma acomodação totalmente anômala desse Instituto das Férias, né? E que esse desconto prejudica sobremaneira o trabalhador, então defendendo que não haja a repetição dessa antecipação para não prejudicar o trabalhador.
Vamos lá para o outro artigo. O outro subtema é o desemprego e benefício emergencial da preservação do emprego e renda. É o 6º artigo, que fala da boa-fé objetiva e a utilização de medidas emergenciais na Lei 14.020 de 2020, de 2 colegas juízes do trabalho da 8ª Região, que é do Pará, o José Iraelce, de Souza Melo Júnior e Larissa Cunha Barbosa. Também muito interessante esse aspecto. Vejam, eles falam da questão da consideração da boa-fé objetiva, que deve ser aplicada em qualquer relação contratual, e discutem a questão dessas medidas emergenciais que devem ser aplicadas somente no caso de as empresas que realmente, empresas e contratantes que realmente tiveram abalos, né, com a situação da pandemia. E eles trazem, inclusive, quais os segmentos em que houve maior abalo e menor abalo, e quais os segmentos que não tiveram abalo. Então, por exemplo, eles citam o setor de serviços foi o mais prejudicado, o comércio não tanto, né? Ele teve até um aumento, e fala também do aumento, digamos assim, do incremento da atividade da saúde, quem trabalha com saúde e quem trabalha com a venda de equipamentos eletrônicos. Estão dizendo que realmente tem que se atentar para a aplicação dessas medidas emergenciais às empresas que realmente estão enquadradas nessa situação de crise por conta do período excepcional, mas que a gente tem que ter muito cuidado, que nem todas estão enquadradas nessa situação. Então, é bem interessante o ponto de vista, o contraponto que eles trazem. Depois nós temos trabalho à distância, teletrabalho e os impactos diversos no contrato de trabalho, controle de jornada, fiscalização, concessão de equipamentos e acessórios. E aqui vocês vão verificar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos, deixa eu ver se são 6. Exatamente, 6 artigos que falam de teletrabalho, home office, direito à desconexão. Mas o interessante aqui é que cada um trouxe uma abordagem diferente, e nós sabemos que hoje o teletrabalho é um dos temas da onda, digamos assim. Ele é, tanto atualmente como será para o futuro, o tema essencial para o estudo e para as novas reflexões e proposições para a proteção dos trabalhadores, tanto do ponto de vista de questão de limitação de jornada de trabalho, quanto a questão dos custos desse trabalho, questões ergonômicas, direito à desconexão, direito ao lazer. Então, cada autor trouxe um aspecto diferente. Eu vou tratar rapidamente dos artigos, porque estou fazendo isso com os outros, mas gostaria de dizer isso para vocês. Não há repetição de temas, há um complemento de estudos a respeito do tema, o que foi muito bacana. Então, o 7º artigo, ele fala da busca da felicidade no trabalho humano, o trabalho remoto e a desconexão em tempos de pandemia, do Flávio Luiz da Costa e Emanuel Ferdinando da Rocha Júnior. Então, trata aí dessa questão da necessidade da desconexão agregada à necessidade do ser humano trabalhador em se vir, digamos assim, com tempo para si próprio, para desenvolver as suas potencialidades e as suas pretensões em termos pessoais, com a família, com seu desenvolvimento, sua progressão profissional, mas de modo que ele tenha como se projetar. Então, é muito interessante. O 8º fala da garantia do direito à desconexão no home office, da Michele Cristina Taborda da Silva. Ela faz um retrospecto histórico, né, sobre a questão, aborda também a questão em outros países, né, e fala mais especificamente sobre direito à desconexão no home office. Então, ela digamos assim, ela faz um recorte bem mais específico. Depois nós temos o 9º artigo, a importância do teletrabalho na sociedade contemporânea, do advogado, professor também da Universidade do Espírito Santo, Cláudio Janotti da Rocha, Daniela Gonçalves Stefanelli e Maria Júlia Ferreira Mansur, que fala da importância do teletrabalho na sociedade contemporânea, o que nós, de maneira nenhuma, negamos, mas eles também chamam a atenção sobre alguns aspectos preocupantes e que devem ter a devida atenção para uma regulamentação adequada.
né? Então, é bastante interessante a abordagem que eles fazem. O 10º fala do direito à desconexão e home office, um par imperfeito na crise da Covid-19, do professor Sidney Machado, que é da UFPR, e de Júlia Dumont Petri, e eles fazem uma abordagem bem interessante, falando do direito à desconexão, mas também é importante que a Michele também fala, o 8º, ele fala sobre aviso, que é um aspecto que não está abordado nos outros. E esse do professor Sidney Machado, eles falam bastante da questão da necessidade de limitação da jornada e trazendo aspectos da medida provisória em que essa consideração da jornada extraordinária fica afastada, então fala do artigo 62, então é bem interessante também. Temos o 11, que é o teletrabalho antes, durante e após a pandemia da Covid-19, de José Cláudio Monteiro de Brito Filho, professor no Pará, reconhecido doutrinador da área de trabalho decente, com Vanessa Rocha Ferreira, que fala do teletrabalho antes, durante e após a pandemia, falando desse desenvolvimento que houve do teletrabalho e também chamando atenção para a necessidade de nós olharmos tanto para os aspectos positivos, como eliminação de custos, aumento de produtividade, quanto também dos aspectos negativos ligados à ansiedade e estresse no trabalho, apontando inclusive índices de uma pesquisa que foi feita pela rede LinkedIn com 2.000 trabalhadores, em que houve a constatação do aumento do estresse e da ansiedade dos trabalhadores em home office. E o 12º, que fala teletrabalho no Brasil, análise dos riscos e saúde do trabalhador e da legislação concernentes. André Machado Cavalcante, Francisco de Assis Barbosa Júnior e George Falcão Coelho Paiva, colegas do Juízes do Trabalho, do TRT da 13ª Região, inclusive André Machado Cavalcante é gestor do Trabalho Seguro lá, e aqui houve um recorte mais específico com relação à proteção do trabalho em home office, falando até de questões ergonômicas também, sobre esses riscos mais específicos ligados ao teletrabalho. Muito interessante também essa abordagem. E, para finalizar, nós temos, então, o artigo que está dentro do subtema o impacto das medidas de isolamento social na produção e no consumo, força maior, gestão empresarial e retomada das atividades. É o 13º, que tem o título A Força Maior Trabalhista na Pandemia do Novo Coronavírus, Retórica, Efeitos Contratuais e Coisa Julgada dos queridos colegas juízes do trabalho da 10ª Região, a Noêmia Porto, que também é presidente da ANAMATRA, e Ricardo Lourenço Filho, que é professor universitário, ambos doutores em Direito. E eles tratam também de um aspecto super atual e que a gente está vivenciando nos processos trabalhistas, que é a tentativa de relativização da coisa julgada sobre a alegação da força maior. Então, eles tratam realmente digamos assim, do desrespeito, das tentativas de desrespeito às coisas julgadas, inclusive acordos judiciais, sob a alegação de força maior e de crise econômica, como retórica, né, para desconsiderar essa questão. Então, eu agradeço muito a atenção e eu vou passar a palavra para o querido colega Leandro Fernandes. Amigos e amigas, já foi possível aqui visualizar, a partir da exposição perfeita da Luciana Conforte, qual é a importância, a relevância desses artigos, desses estudos para o momento atual que vivenciamos. Realmente aqui podemos dizer, sem exagero, que há a pretensão de abranger, se não a totalidade, a quase totalidade das repercussões da pandemia da Covid-19 sobre o mundo do trabalho, sobre o direito do trabalho. E esse mesmo espírito que animou o eixo temático 1, anima também o eixo temático número 2, aquele que é dedicado ao direito coletivo do trabalho. Aqui temos 2 artigos, mas ambos com enorme fôlego acadêmico, porque tivemos aqui a enorme satisfação, o grande privilégio de contar com 2 das maiores autoridades em direito coletivo do trabalho no Brasil.
professor Raimundo Simão de Mello e o professor Fábio Túlio Barroso, aqui de Recife, aqui de Pernambuco. Temos aqui, então, duas das figuras de maior projeção no Brasil sobre direito do trabalho, abordando essas temáticas. O primeiro, opúsculo da lavra do professor Raimundo Simão de Mello, diz respeito ao enfraquecimento dos sindicatos pela reforma trabalhista de 2017 e sua atuação em tempos de pandemia do novo coronavírus. Aqui, amigos e amigas, a ideia é desenvolver um estudo que parte daquelas noções iniciais das modificações sofridas na regulamentação jurídica dos sindicatos com a reforma trabalhista, e foram muitas e gravíssimas. Sabemos que cerca de 96% das receitas dos sindicatos foram reduzidas, ou melhor, houve a redução em cerca de 96% das receitas dos sindicatos nesse período, ou em razão da reforma trabalhista, e evidentemente, essa modificação, essa alteração jurídica e sua consequência financeira, essas alterações viriam a redundar em grandes, severos impactos agora no período de pandemia. Aquilo que foi lançado lá em 2017 repercutiu agora em 2020. Encontramos sindicatos muito mais fragilizados, desmobilizados, categorias que simplesmente não conseguiam realizar negociações coletivas, não conseguiam desenvolver acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho, o que tornou o direito do trabalho brasileiro especialmente fragilizado diante da pandemia da Covid-19. Vale recordar aqui, na ótica do estudo trazido pelo professor Raimundo Simão de Mello, que um dos pilares para o combate aos efeitos da pandemia da Covid-19, mencionados, abordados pela Organização Internacional do Trabalho, é justamente o diálogo social, a participação dos sindicatos de trabalhadores e empregadores perante também o poder público nessa grande concertação social, nessa grande concertação comunitária em busca da construção de soluções jurídicas mais sofisticadas, mais refinadas para esse período tão difícil. Então, o estudo do professor Raimundo Simão de Mello aborda essa ótica, analisa de maneira profunda, detalhada, todas essas questões. E, na sequência, somos brindados por também um belíssimo estudo de autoria do professor Fábio Túlio Barroso, com o seguinte título: Pandemia, Negociação Individual e Coletiva. E é aqui, amigos e amigas, que conseguimos visualizar a genialidade de um acadêmico. O professor Fábio Túlio traz aqui para a nossa reflexão um tema que é tão conhecido, tão tradicional do direito coletivo do trabalho, que é o da autonomia coletiva e seus contrastes com a autonomia individual, agora com uma nova coloração, agora com novas perspectivas, agora abordando a partir dessas modificações introduzidas por via de medida provisória, com posterior conversão em lei e ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal, em relação às possibilidades de redução de salário, jornada e suspensão de contrato por negociação individual, dispensando a participação do sindicato, a despeito da previsão constitucional existente acerca dessa matéria. De modo que aqui temos realmente um tema que é tradicional, que é clássico do direito coletivo do trabalho, mas que adquire, amigos e amigas, um contorno completamente especial, um delineamento muito mais refinado, aprofundado, por parte do professor Fábio Túlio Barroso, que nos leva aqui a uma reflexão sobre o presente do direito coletivo do trabalho e qual é, no final das contas, o futuro da autonomia privada individual e da autonomia coletiva quando em confronto no âmbito das relações de trabalho. Um texto belíssimo que já ingressa aqui na lista dos clássicos do direito coletivo do trabalho. E agora, vamos aqui avançando já para o terceiro eixo temático, que é um tema, que é uma área, que é de domínio absoluto da minha amiga Ana Freitas. Se existe aqui alguém, na verdade é que eu conto com duas pessoas que dominam essa área, Luciana Conforte e Ana Freitas, é o tema do meio ambiente do trabalho, realmente falou de meio ambiente laboral, as duas pessoas para pensar imediatamente são elas, e aqui a querida amiga Ana Freitas fará a exposição a respeito desse terceiro eixo. Eu já passo a palavra. Está com o microfone fechado, minha amiga. Acabei de abrir, Pronto. obrigada.
Então, vejam todos que isso é coisa de amigo, não é? Esses elogios assim de Leandro para a gente, isso é só coisa de amigo mesmo, né? É porque realmente ele é muito especial, é um amigo muito, muito especial. Pois bem, esse terceiro eixo temático, ele é realmente o eixo temático do coração, que é aquele que trata sobre o meio ambiente laboral, né? Então, nesse terceiro eixo, nós temos 6 artigos. Antes de começar a tratar sobre esses 6 artigos, eu gostaria de novo que o Brito, que está dando toda essa assistência aqui a gente, por favor, colocasse aqui na nossa tela, mais uma vez, o folder da RTM, porque estavam me perguntando agora a respeito de como entrar em contato, e eu gostaria de colocar aqui, então, se o Brito pudesse colocar o folder, né? Então, para quem quiser adquirir a obra, os telefones de contato são os seguintes: 31, é de Minas Gerais, 31 34 17 16 28, está aumentando aí o tamanho, ótimo, excelente. E o WhatsApp, também 31 99 647 1501 e 31 99 913 9998, né? Então, está aqui o contato da nossa editora RTM, do nosso editor Mário Gomes, né? E então, agora passando a uma abordagem sobre esses 6 artigos que foram apresentados aqui, nós iniciamos o primeiro. É um artigo escrito pela nossa querida amiga e irmã também, Laura Pedrosa Caldas. O título do artigo dela é A Perícia Psicológica em Trabalhadores, Práticas Emergentes e Limites Éticos no Cenário da Pandemia por Covid-19. A Laura Pedrosa, ela é doutora em Psicologia, com ênfase na área de saúde mental e trabalho, é doutora e mestre nessa área, ela é perita judicial também, psicóloga em saúde e segurança do trabalho da Eletrobras Chesf, docente e membro da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica. Esse artigo da doutora Laura, ele trata especificamente desse momento de grande desconforto para os trabalhadores. Então, o objetivo do artigo da Laura é apontar esses desafios e os limites que a perícia psicológica em saúde mental ela tem nesse contexto da pandemia por Covid-19. Então, aqui ela vai abordar como o fator trabalho, mais os fatores estressantes e mais esse conjunto dentro da dinâmica empresarial, organizacional, pode trazer o adoecimento do trabalhador. É um artigo bastante instigante, tratado com grande profundidade científica e que nos leva muito a refletir, principalmente por ser dessa outra área afim a essa nossa área do direito do trabalho, né? Vejam que nós estamos aqui lidando com o trabalhador sob um aspecto mais holístico, quando podemos olhar para além da sua atividade profissional
dentro do seu aspecto emocional, psicológico. É um artigo muito bem elaborado, vale mesmo a pena ser um artigo de nossas citações nas nossas decisões, nas nossas pesquisas. O segundo artigo é de autoria de Rodolfo Pamplona Filho e do nosso querido Leandro Fernandes. O título do artigo é A Prescrição no Acidente de Trabalho e na Doença Ocupacional. O Rodolfo Pamplona Filho é uma pessoa conhecidíssima, baianíssima, se a gente pode dizer assim, não é? Ele é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, é professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Universidade de Salvador, professor associado de graduação e da pós-graduação, o mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia, coordenador de vários cursos, autor de várias obras, enfim, uma pessoa bastante importante nesse cenário acadêmico, né? E o nosso querido Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho aqui do nosso regional, da 6ª Região, é doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito e Processo do Trabalho, é professor, diretor de prerrogativas da Matra 6, nesta gestão, 2018-2020, membro da Comissão Nacional de Prerrogativas da ANAMATRA, gestão 2019-2021, coordenador adjunto da Revista de Direito Civil e Processual, membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho e do Instituto Baiano de Direito do Trabalho. E, pois bem, esse artigo aqui, ele também bastante instigador, porque faz uma análise a respeito do Instituto da Prescrição, né? E do Instituto da Prescrição aplicado aqui à questão do adoecimento, né? A questão prescricional e o adoecimento do trabalhador. Então, a prescrição realmente, como é comentado aqui no artigo, é um instituto cercado de inúmeras divergências, desde sempre, não é? E a delimitação dos seus efeitos e a fixação dos critérios de distinção em relação à decadência são temas que há muito estão presentes em várias literaturas, não é? É um trabalho realmente bastante instigante, muito interessante, de uma pesquisa larga a respeito disso, e que, inclusive, é parte de um trabalho maior acadêmico que eles já apresentaram, um livro também a respeito da prescrição no direito do trabalho. Eu acho que o Leandro é a pessoa mais indicada depois para falar sobre essa obra que escreveu juntamente com o colega baiano, o Rodolfo Pamplona Filho, né? O terceiro artigo que nós temos aqui desse eixo é da nossa querida colega Andréa Queuste Bandeira de Mello e da amiga Adriana Jeffer de Oliveira. O artigo que elas escreveram é a respeito de a relevância das funções do assistente técnico nas perícias médicas judiciais, um olhar sobre o ambiente laboral na pandemia Covid-19. Deixa eu só dizer aqui, apresentar a nossa querida Andréa Queuste e a nossa querida Adriana, para já tratar sobre esse artigo que elas escreveram. Pronto. A nossa querida Adriana Queuste, ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco,
tem especialização em processo civil pela UNP, pós-graduada em Direito à Saúde e Direito Médico pela Univasf, pós-graduada em Psicologia Jurídica pela Universidade IDE, é juíza do trabalho aqui no nosso regional, TRT6, e atualmente ela é a juíza titular da 8ª Vara do Trabalho do Recife. E a colega Adriana Jeffer de Oliveira, ela é formada em Direito pela Universidade de Sorocaba, pós-graduanda em Saúde Ocupacional, membro da Comissão de Direito Médico da UAB Sorocaba, e advogada especialista em perícias médicas, assistente técnico e reclamada. O artigo das nossas duas amigas apresenta um viés bastante interessante de pesquisa, porque não precisa dizer aqui que haverá sempre muita dúvida a respeito do nexo de causalidade entre o adoecimento pela Covid e o trabalho realizado. E então, esse artigo da Andrea e da Adriana tem por objetivo focar na relevância das funções do assistente técnico nas perícias médicas judiciais, com enfoque para a temática da Covid-19, porque muitas serão as situações, muitas serão as situações em que haverá o questionamento se aquele trabalhador adoeceu, aquela trabalhadora adoeceu de Covid-19 em razão da sua atividade laborativa ou não, que aquele adoecimento não teve nenhuma relação. E aqui, quando nós falamos em adoecimento e até mesmo as situações de óbito de trabalhadores, nós não temos tão somente o olhar voltado ao aspecto físico, não é? O adoecimento físico, mas também o adoecimento mental, porque algumas formas de trabalho levarão, em algumas situações, ao adoecimento mental. Em algumas situações de grandes pressões por metas, etc. Este artigo aqui, muito embora venha trazendo o olhar sobre o aspecto processual, ou seja, o de como demonstrar a ocorrência do dano, daquele dano e o nexo de causalidade sob o aspecto do processo processual, ele está intimamente ligado com o artigo, não somente da doutora Laura Pedrosa, mas com os demais artigos que virão logo a seguir, e também com a temática prescrição, que já consta aqui. Isso não aconteceu, garanto aqui a todos, né? É como se todos os autores pudessem, de repente, sair montando, como num quebra-cabeças, os assuntos mais importantes para lidar. E incrível que quando nós construímos, né, todos os artigos ali, um a seguir do outro, numa ordem, etc., nós tivemos, assim, uma abordagem amplíssima sobre todos os assuntos. E aqui nesse eixo temático aconteceu também exatamente essa mesma coisa, assim como o Leandro disse anteriormente, né? E então, este artigo aqui da Andrea Keust e da Adriana Oliveira é bastante interessante para aqueles profissionais que lidam com o processo do trabalho e que estão aí quebrando cabeça, se perguntando como devem agir, o que devem pesquisar, e os peritos e os assistentes técnicos. A seguir, logo após esse artigo dessas duas amigas queridas, nós temos
o 19º artigo desse livro, que foi escrito pelo Guilherme Guimarães Feliciano, nosso conhecidíssimo ex-presidente da ANAMATRA, e Paulo Roberto Lengruber Ebert. O título do artigo que eles escreveram é este daqui: Coronavírus e Meio Ambiente do Trabalho, de Pandemias, Pantomimas e Panaceias. É bem instigante. A partir aqui, somente do título, nós já temos uma ideia de que a leitura é algo assim, é algo maravilhoso. E nos leva a inúmeras reflexões a respeito da posição do trabalhador, da trabalhadora nesse meio da pandemia, né? Deixa eu voltar só um instantinho aqui. Pronto. Apenas para apresentá-los, né? Guilherme Guimarães Feliciano, ele é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é livre docente em Direito do Trabalho e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidente da ANAMATRA na gestão 2017-2019. E Paulo Roberto Lengruber Ebert, ele é doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de São Paulo e é advogado. E este artigo dos dois colegas, tratando sobre o novo coronavírus, a transmissão comunitária, o risco sistêmico, né? Dentro desse aspecto macro, que é o meio ambiente do trabalho, vem enfocando as várias normas que temos de proteção ao trabalhador, a Constituição Federal, e também as normas que necessitaram ser publicadas e implementadas. É um artigo muito bem escrito, com bastante profundidade, trata com bastante profundidade a temática, e também é um artigo bastante interessante para as nossas citações nos nossos trabalhos. Temos agora, a seguir, o 20º artigo, que é nada mais, nada menos do que o artigo escrito pela minha amada filha, Carolina de Freitas e Silva, que está aqui conosco. Meu filho Lucas também está por aqui. E eu não sei se vocês todos têm ideia do que é a emoção de uma mãe apresentando sua filha. Eu acho que vocês não têm ideia do grande orgulho que eu tenho de poder falar aqui sobre esse artigo escrito pela Carol, a Carol Freitas. A Carol Freitas, deixa eu apresentar, porque o melhor título dela é ser minha filha, não tenho nem dúvida a respeito disso, né? Mas, além de ser esse o melhor título dela, e um outro, assim, de ser a mãe de Luquinhas, que a gente chama carinhosamente de LF2, porque o LF1 é o meu Luquinhas, né? Ela é professora auxiliar da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia e investigadora integrada do CAD, Francisco Soares. Ela é doutora em Direito Social pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra e graduada aqui no Brasil, advogada aqui no Brasil e em Portugal. O artigo que a Carolina escreveu é muito interessante, porque ela traz a visão do coronavírus a partir do que ela vivencia lá em Portugal.
Deixa eu pegar novamente aqui só o título para poder dizer. Aqui está. O título desse artigo da Carol é Portugal e o Covid-19. Um olhar sobre o direito dos trabalhadores em casos de ausências ao trabalho motivadas pela pandemia. E o objetivo desse artigo aqui é o de descrever as recentíssimas soluções legislativas criadas em Portugal no âmbito da situação excepcional motivada pela pandemia da Covid-19 e que foram adotadas no âmbito das relações de trabalho subordinado para responder às dificuldades jurídicas criadas na hipótese de o trabalhador adoecer e precisar se afastar em decorrência do adoecimento, né? Então, a Carol, ela traz uma abordagem bastante abrangente de como Portugal procurou tratar a questão da doença e da pandemia nas relações de trabalho. Ela sai abordando cada um dos aspectos específicos com que envolvem os familiares ou o trabalhador. Então, é um artigo que vem discorrendo de uma maneira bastante didática, bastante ampla, detalhada e trazendo uma noção exata do que ocorreu em Portugal, né? E eu reputo esse artigo aqui de extrema importância para o nosso estudo, porque, de qualquer forma, quando a pandemia começou e nós estávamos ainda, então, tateando, sem saber exatamente o que era a pandemia, o que estava por vir, e as notícias, então, que nos chegavam, vinham a partir da Europa, Portugal foi um dos países de maior destaque, porque teve um cuidado logo de início, assim que Portugal percebeu que a pandemia poderia tomar dimensões drásticas, já que ali a União Europeia, aqueles países da comunidade europeia tão próximos, tão pequenos e de tanta ida e vinda ali daqueles trabalhadores ali, Portugal teve um cuidado extremado de tomar todas as cautelas necessárias, já logo no início, fechando os seus limites, as suas fronteiras com os demais países, a fim de evitar ao máximo a grande contaminação, que naquela ocasião já tomava fortemente a Itália, a Espanha e a França. Então, ela vem trazendo o que o governo português trouxe para poder evitar que houvesse um dano tão grande à população e, em especial, aos trabalhadores, né? E, por fim, o último artigo desse livro, é o 21º artigo desse livro, é um artigo escrito pela Carol e por mim. Vejam só, é uma dupla emoção, porque eu acabei de tratar sobre um artigo escrito somente por ela e agora um artigo escrito por nós duas. Nós temos feito uma parceria muito linda, que envolve não só aquilo que nós mais amamos, que é o direito do trabalho, nós amamos no aspecto profissional, o aspecto do direito do trabalho, da saúde do trabalhador, do direito ao trabalho digno, né? Mas também esses laços de afeto que vêm nos unindo pela eternidade. E esse artigo aqui, ele trata sobre a problemática do reconhecimento da Covid-19 como uma doença ocupacional, né? Então, neste artigo, nós procuramos abordar
os aspectos legais que tratam sobre a temática da possibilidade de reconhecimento do nexo técnico, não é? Refletir também sobre essa perspectiva de reconhecimento de como essa infecção ela pode ser tratada mesmo como uma doença ocupacional. Nós trazemos aqui uma reflexão desde o artigo 29 da medida provisória 927 do Supremo Tribunal Federal, que foi o artigo 29 dessa medida provisória, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, não é? Posteriormente, nós tratamos sobre a caducidade dessa medida provisória. Tratamos também, eu não sei se todos lembram aqui, mas da vida frágil da portaria 2309, de 28 de agosto de 2020. Essa portaria aqui foi um enigma, porque ela foi lançada em um dia e revogada no dia seguinte. Essa portaria 2309, ela reconhecia a Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho. E no dia seguinte, a sua edição, a sua publicação, ela foi simplesmente revogada. Procuramos tratar aqui também sobre alguns aspectos que envolvem a questão empresarial-empregador, não é? O que essa doença representa? O que ela pode trazer? Quais as consequências que ela pode trazer? Porque não é somente o adoecimento do trabalhador, porque nós temos que ver que por trás do adoecimento do trabalhador existe o problema maior do absenteísmo e da quebra da organização da empresa ali na sua produção, e outros efeitos também, efeitos tributários, efeitos financeiros, efeitos previdenciários, enfim, uma série de consequências que podem trazer, e esse artigo, então, procurou, pelo menos de uma forma breve, tratar sobre isso daqui, né? Então, vejam, esse daqui é o nosso livro, é o livro de todos nós, né? Então, é com grande, grande satisfação que apresentamos aqui cada um dos artigos, tanto a Luciana como o Leandro, e agora por mim. E ainda reforçando, nós já colocamos isso no nosso grupo, a nossa ideia é de podermos, a partir de janeiro, já que hoje é o último dia para início do recesso forense, então, a partir de janeiro, nós podemos montar algumas lives com os autores, aqueles que desejarem fazer esse trabalho, e a gente, então, poder compartilhar as ideias aqui de uma maneira mais ampla. Então, nós vamos, se Deus quiser, organizar, e se todos quiserem, evidentemente, organizar isso daí para ficar uma coisa muito, muito bonita para todos nós, né? E então agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Sérgio Torres. Olha, Sérgio Torres é o professor de todos nós, todos nós. É a pessoa estimadíssima, é o nosso desembargador querido, é o diretor da nossa escola associativa, a ESMATRA 6, é nosso colega acadêmico da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Então, por favor, professor Sérgio, brinde-nos com a sua fala, por favor. Obrigado, Aninha. Boa noite já a todas e a todos. É um imenso prazer, grande alegria estar aqui nesse lançamento, com esse elenco absolutamente maravilhoso. Me sinto realmente alegre e honrado, né? Essa obra é uma obra fantástica, eu já tive a oportunidade de ler uma parte no texto que foi enviado para mim, né? Só o nome já é fantástico, né? A pandemia no mundo do trabalho, desafios e perspectivas sobre a ótica do direito individual coletivo e meio ambiente laboral. Só esse nome já é, né, um grande chamariz.
Eu parabenizo a editora, a RTM, né, e um parabéns muito especial, né, aos 3 coordenadores, esses jovens acadêmicos, esses queridos amigos, né, a Ana Maria, né, a Luciana Conforte e o nosso alienígena, né, o Leandrinho Fernandes. Eu digo que ele é um alienígena porque eu não acho que ele é humano, não, né? Ter essa capacidade, essa energia que tem o Leandrinho é algo realmente, né, fora da curva, fora de série. E a obra é fantástica por vários motivos, né? Começando pela temática escolhida, uma temática muito relevante, muito importante, passando pelos autores, né, autores realmente fantásticos, os 3 coordenadores, cada um tem seu texto dentro do respectivo elenco. Nós temos outros textos de colegas aqui da 6ª região, a minha querida amiga Andréa Kirsch tem um texto maravilhoso. Nós temos também textos de colegas de outras regiões, mas que são praticamente pernambucanos, né? O André Machado e o Francisco de Assis Barbosa, lá do TRT 13 da Paraíba, nosso querido amigo e irmão Flávio Luiz da Costa, do TRT 19 em Alagoas, a Noêmia Porto, nossa presidente da Ana Matra, do TRT 10. Vejo vários textos também de outros membros da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, né, além dos coordenadores também são membros, né, textos dos meus queridos Fábio Menezes, Isabela Bandeira, tem também a participação do acadêmico Fábio Túlio, e temos também vários textos de meus confrades na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, viu? O Guilherme Guimarães Feliciano, o notório GGF, o José Cláudio Monteiro de Brito Filho, o Raimundo Simão, o nosso queridíssimo Pamplona, meu querido amigo Vitor Salino. Então, né, é um elenco absolutamente fantástico. E me senti, né, extremamente lisonjeado pelo convite que foi feito pelos coordenadores para fazer o prólogo, né, uma espécie de apresentação da respectiva obra que consta, né, no livro, no qual eu procurei fazer uma caminhada um pouco diferente, né? Eu iniciei o prólogo tratando de alguns desastres industriais, não desastres naturais, desastres industriais que tiveram imensos impactos ambientais, sociais e laborais, né? Eu tratei da questão envolvendo a barragem de Mariana em 2015, que resultou em 19 mortes e grandes impactos ambientais. Também, né, o problema com a barragem de Brumadinho em 2019, com 269 mortes e 11 desaparecidos até hoje, e todos os seus impactos também. E aí procurei fazer uma abordagem de um tema que normalmente não é objeto de maior discussão, o que eu chamo de Social and Environmental Accountability, né? A ideia de uma responsabilidade um pouco diferente daquela nossa noção habitual de responsabilidade, porque a expressão accountability, né, ela muitas vezes é traduzida para o português como responsabilidade, mas não é a nossa responsabilidade. Porque os americanos têm 2 expressões, responsibility e accountability. E a expressão accountability refere-se a uma responsabilidade, não aquela típica que exige seguir as regras ou as normas contratuais ou normas legais, aquela nossa responsabilidade típica. É uma responsabilidade de entregar o resultado, de prestar contas pelo caminho que você percorreu, entregando aquilo que foi prometido. Aí eu abordo essa questão de uma accountability social e uma accountability ambiental. E começo com esse tipo de accountability no plano institucional, certo? Destacando que é uma responsabilidade / accountability de instituições, não apenas instituições públicas, mas também instituições privadas, e destaco que existem várias maneiras de nós podemos fazer essa entrega ao final, essa prestação de contas, que nós não apenas cumprimos as regras, mas estamos entregando um produto, um resultado conforme prometido, conforme programado. E menciono, por exemplo, que há atuações como
essas que estão sendo desenvolvidas pela ANAMATRA, pela AMATRA, pela ESMATRA e pela Academia Pernambucana de Direito e Trabalho, são atos que buscam materializar essa accountability, tanto social como ambiental. E o estímulo a obras como essa seria, então, um produto, um fruto dessa espécie de responsabilidade / accountability. E aí eu enfatizo que essa espécie de responsabilidade / accountability, ela não pode ser vista exclusivamente como algo pertinente a instituições, a pessoas jurídicas, a entidades abstratas. Ela tem que ser encarada como uma responsabilidade individual e pessoal. Nós temos uma accountability, cada um de nós. Nós vamos ter que prestar contas no futuro pela forma como nós agimos hoje diante dessas situações que representam imensos desafios, né? A pandemia representa um desafio imenso, não apenas por aquelas implicações que já geraram sobre nós, mas é que ainda vão ser geradas nos próximos anos, né? Não pense que a pós-pandemia vai ser uma maravilha, quando todo mundo estiver imunizado, nós vamos retornar ao status quo ante. Não, nós vamos ter que superar vários problemas que já surgiram ou vão surgir em virtude desses efeitos nocivos da pandemia. E nós temos que estar preparados para enfrentar esse desafio, encarar essa missão e, ao final, prestar contas para a sociedade, prestar contas para as pessoas conhecidas, prestar contas para a nossa família, cada um de nós, né? Foi emocionante, né, o depoimento da Ana agora em relação à filha. Eu penso isso. Cada um de nós vamos ter que prestar contas para os nossos filhos amanhã sobre o que nós fizemos nesse período de desafio, como nós agimos. E todos aqueles que trabalharam nessa obra já materializaram, já produziram um fruto, porque a atitude de sentar, de escrever, de debater temas sensíveis, temas extremamente difíceis de abordar, como fizeram esses autores, é uma forma de manifestação, é uma forma de falar, é uma forma de expor, para mostrar ao final que eu não fiquei quieto, eu não fiquei silente, eu agi, né? Eu acho, né, essa visão extremamente importante, né? Tem uma frase, né, que eu gosto muito dessa frase, esse pensamento, né, de um dos meus heróis pessoais, que é o Martin Luther King Jr., né, quando ele afirma que o que o preocupa, né, não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética, ou seja, essencialmente dos maus. Isso não preocupa ele, as ações e a forma de ser dos maus. O que preocupa ele, né, é o silêncio dos bons, né? No sentido, então, de que eram pessoas que têm intenções boas, mas diante de uma situação de desafio, diante de uma situação de desconforto, simplesmente permanecem inertes, permanecem calados e não agem. E isso, né, implica necessariamente, né, no reconhecimento que nós temos que agir, porque vamos ser cobrados pela geração mais nova, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, em como agimos em tempos difíceis, como esse tempo agora, né? A Aninha e eu seremos cobrados, né, por futuras gerações, e como foi que nós agimos, como o Leandrinho também, acredito que ainda não tem neném, né, ainda não tem filho, mas vai ter vários filhos e vários netos, será cobrado, né, no futuro. E vamos dizer, vovô Leandrinho, o que foi que você fez no pós-pandemia? Como você agiu? Então, é o reconhecimento de que todos nós temos uma accountability social, uma accountability ambiental, e nós seremos cobrados e vamos ter que agir agora para prestar contas mais adiante, né, desse desempenho, dessa forma de agir e forma de atuar. Eu parabenizo, então, todos que contribuíram para essa obra, que isso é um fruto, isso não deixa de ser uma forma de se manifestar, de se pronunciar, de apontar, né, o dedo, colocar o dedo na ferida e mostrar, ó, isso está errado e não podemos aceitar, né? Então, o meu prólogo trabalha nesse viés, é uma chamada de responsabilização,
tomada de accountability de cada um de nós, tanto no plano institucional como no plano individual, para assumir essa postura perante a nossa sociedade, perante o nosso meio ambiente, e que temos que tomar uma atitude. A gente tem que step up, especialmente em situações difíceis e complexas como essa que estamos vivendo. E espero, então, ter contribuído para o espírito livre, pelo menos na leitura que eu fiz foi nesse sentido, né, o encantamento que eu tive com a obra foi nesse sentido, e espero, então, que os coordenadores tenham compreendido e gostado, então, dessa trilha que eu resolvi adotar nesta caminhada. Então, parabenizo, né, a todos, mais uma vez, na pessoa dos três organizadores, da Aninha, da Luciana, do Leandrinho, né? Parabenizo a Laurinha, né, por tudo que ela fez também nesse lançamento, e registro aqui que é um grande orgulho participar da obra, mesmo com apenas esse prólogo, e estar aqui com vocês comemorando o fruto dessa postura que já vai mostrar, né, um elemento que você vai poder mostrar. Eu não fiquei calado, eu agi, eu enfrentei, né, uma situação delicada, um desconforto, e falei e assumi essa accountability. Muito obrigado, né, e que tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Professor Sérgio, meu amigo, sempre uma maravilha lhe ouvir. Tive a honra de ser sua aluna. Você me ajudou demais na preparação para o concurso. Fui sua substituta na segunda vara de Jaboatão. E com você aprendo sempre, nas sessões, na vida, nas lives, em todos os ambientes. É um orgulho para a gente tê-lo como colega, professor e realmente um grande amigo. Eu não mereço nenhum dos elogios e nem tenho, assim, nenhum mérito nessa formatação do livro e na construção disso, e eu destino todos os elogios aos meus queridos amigos coordenadores, mas gostei muito da ideia de Aninha com relação a essa rodada de lives com os autores, achei excelente, e de logo já convido para que essas lives sejam colocadas no nosso canal do YouTube na Amatra, e sejam transmitidas ao vivo lá, porque acho que é um ambiente muito importante para a gente crescer juridicamente, nos conhecimentos jurídicos, nos conhecimentos de outras áreas, como é o caso da psicologia, né, que foi colocado aqui com um destaque muito importante. Eu fiquei encantada pela apresentação, estou ansiosa por ler todos esses artigos. A apresentação foi instigante, são grandes nomes realmente do direito e de outras áreas, e acho que foi super importante. Parabenizo também a parceria muito profícua aí com a editora RTM. Parabenizo os coordenadores, Ana Freitas, Luciana, Leandro, meus grandes amigos, parceiros de diretoria da Amatra e na vida, e é um encontro que eu só posso atribuir a Deus, que é esse encontro nosso e desfrutar dessa amizade com vocês. Eu também queria saudar todos os associados e associadas da Amatra, todos os que integram a Esmatra, e aqui faço isso na pessoa também, é mais uma das 1000 missões que ele desempenha nessa vida com maestria, diretor da Esmatra, nosso desembargador Sérgio Torres Teixeira. Queria desejar a todos um ano novo muito abençoado, cheio de luz, e que possamos realmente encontrar momentos mais amistosos, e que o espírito de solidariedade e colaboração possa nascer ou renascer nesse próximo ano. Nós estamos agora com 1h32 de live, ultrapassamos só 2 minutinhos do tempo programado, então buscamos cumprir o horário, em respeito a todos e todas que nos assistem. Agradeço a audiência de todos que aqui permaneceram e que se ativaram no chat e que participaram e externaram palavras tão lindas e de incentivo aos nossos colegas. E o final abraço especial para os autores e autoras dos artigos, e pela maestria de seus trabalhos, pela escolha dos temas e por terem se engajado nesse projeto. Então, com essa palavra, eu vou encerrar a nossa live, desejando um ano maravilhoso a todos e todas, e um grande abraço dos que integram a Amatra 6 e a Esmatra 6.